Muito bom dia para você que está aqui comigo acompanhando essa videoaula, essa bioaula sobre botânica. Hoje, na parte de botânica, nós vamos falar sobre a anatomia floral, sobre o androceu, gineceu, a formação da semente e a formação do fruto. Então se liga aí que o assunto hoje é um pouco extenso, mas muito importante. Vai ser legal para você lembrar quando você observa uma flor, quando você vê uma árvore florida, o que acontece depois com aquela flor, quando essa flor ela cai, ela desaparece, quando as pétalas se vão, o que vem depois disso? Quer saber? Então fica ligado aí que a gente vai entender na aula de hoje. Para a gente começar então, vamos entender um pouquinho de como a flor ela está dividida. Então quando eu olho uma flor, a gente tem essa imagem aqui, a gente tem que dividi-la em algumas partes. Essa é a parte de anatomia floral. Então o cabinho que você segura a flor é o chamado pedúnculo, tá certo? Essa parte acima, mais gordinha, ela é chamada de receptáculo. Embora a imagem esteja mostrando aqui, bem na divisão, é na verdade o receptáculo, essa parte mais entumecida aqui, que é a mais gordinha. Você pegar uma florzinha na mão, ou quando você pega, por exemplo, lá um mimo, tá? Que é um hibisco, você segura ela na mão, tem uma partezinha mais entumecida. Depois tem uma imagem de hibisco para mostrar para você se você não lembra qual é. E aí essa parte é o receptáculo. O receptáculo ela recebe todas as estruturas que dão origem à flor. A partir dela surgem as outras estruturas. Saindo dela aqui, olha, tem como se fosse essa sainha, que é uma folhinha que está na base da flor. Ela se chama sépala. O conjunto de sépalas, embora não esteja mostrado aqui, normalmente, se é uma planta com 5 pétalas, ela tem 5 sépalas aqui embaixo, 5 folhinhas dessa que parece um saiote. O conjunto de sépalas é chamado de cálice. Portanto, se você vir a ler o termo cálice, falando de botânica, uma pergunta que fale sobre flor, o cálice é o conjunto de sépala, que é essa estrutura que fica cá embaixo. Tá bem? Partindo do cálice, das sépalas, vem as pétalas, que são essas estruturas maiores e mais vistosas, que é o que a gente chama a flor, quando eu falo flor, você lembra logo de uma estrutura colorida. É essa estrutura colorida que eu estou me referindo, ela é a pétala. Um conjunto de pétalas, então, você pega uma flor que tem 5 pétalas, aquele conjunto das 5 pétalas nós chamamos de corola. Ele não está citando aqui no desenho. É que esse desenho está bem bonitinho, eu preferi colocá-lo. Mas o conjunto de pétalas a gente chama de corola, tá bem? Lembrando, o conjunto de sépalas a gente chama de cálice. O conjunto de pétalas a gente chama de corola. E aí, é difícil aparecer, mas pode surgir perguntas que falem de uma estrutura chamada de tépala. T, começada com T, não pétala, com T de tatu. Tépala. O que é a tépala? A tépala considera, na verdade, esse conjunto foliar, porque a flor é formada de folhas, folhas diferenciadas, modificadas. Então, a pétala é uma folha modificada. O conjunto pétala e sépala a gente chama de tépala. Então, toda vez que referir-se a tépala, está falando dessas duas estruturas, tá bem? Não tem muito o que falar sobre essas duas estruturas, mas se surgir esse termo, tépala, você saberá o que é. Então, essa é a parte da flor externa. Internamente, lá no meio daquela estrutura colorida, que são as pétalas, nós temos uma flor hermafrodita, tá certo? É uma flor que tem as duas estruturas masculina e femininas nela. Nós podemos ter flor que é da relação dioicas, onde você tem a flor masculina ou a flor feminina, onde você terá ou essa estrutura central, que parece uma garrafinha aqui, ou essas estruturas laterais, que tem essa estrutura que é a antera aqui em cima, parece um feijãozinho, né? E que tem o filete aqui, tá bem? Então, analisando essa estrutura central, que parte aqui do receptáculo, isso daqui é a estrutura feminina. Essa estrutura feminina a gente chama de gineceu.
Então, esse conjunto todo feminino a gente chama de gineceu. Também você pode encontrar o termo pistilo, tá bem? Partindo de cima para baixo, o que a gente observa aqui na anatomia do gineceu é, aqui em cima, essa região, é a região chamada de estigma, que é uma região que ela funciona como um velcro, tá, para o pólen. Ela tem uma substância pegajosa, exatamente para que o grão de pólen grude aqui. Aqui nós temos essa parte, parece um tubo, que é o chamado estilete. E aqui embaixo, essa parte entumecida, essa parte gordinha da garrafa é o ovário. E aqui dentro do ovário a gente vai encontrar os óvulos, e aí darão origem às sementes, tá bem? Essa estrutura externa, que é o gineceu, né? Não pensando lá dentro do ovário, toda essa estrutura externa, que é o gineceu todo, ele dará origem ao fruto. A gente vai falar daqui a pouco. Tá? Aqui ele fala ainda que o estigma e o estilete são chamados de carpelo, tá bem? Na parte masculina, então aqui nós temos 4 estruturas masculinas representadas. A estrutura masculina a gente chama de estame, cada uma delas. O conjunto das estruturas masculinas a gente chama de androceu. Veja o nome feminino, gineceu, o masculino, androceu. Gine de ginecologista, andro de andrologista, que é um termo menos comum da gente encontrar. Ginecologista é o médico feminino, andrologista é o masculino. Gine feminino, andro masculino. Tá bem? Então, o androceu, a estrutura masculina que nós temos aqui, que é chamada de estame. O estame é formado por esse ápice, que é onde está o grão de pólen, onde é formado o grão de pólen, que é chamada de antera, e o cabinho aqui que liga ele ao receptáculo, que é chamado de filete. Ainda que não está mostrando, mas a junção entre a antera e o filete é chamada de conectivo. É fácil. É a região que conecta a antera ao filete. Tá bem? Vou pegar aqui, ó, a flor de hibisco, que eu falei pra você que eu ia te mostrar. A flor de hibisco é essa florzinha, que certamente você já encontrou na rua. Tá certo? É muito comum a gente encontrar essa planta aqui nas ruas. Tá bem? Ela não vira uma árvore, tá? O que a gente tem aqui, olha, o pedúnculo. Nós temos o chamado cálice, que são as sépalas. Essa parte gordinha aqui que forma o cálice, que vai dar origem ao cálice, é o receptáculo. Tá bem? E aí nós temos as pétalas, e lá no meio a estrutura masculina e feminina. Olha só, a estrutura feminina é essa aqui, olha onde está o ovário, ela sobe, vai lá em cima no estigma, e os estames estão aderidos ao estilete, aquela parte amarelinha onde está o grão de pólen. Então é o androceu e o gineceu junto. Essa florzinha ela é bastante comum, por isso que eu quis colocar ela aqui para que você observasse. Tudo bem? Vamos seguindo então com a nossa parte aqui de botânica. Então falamos da anatomia floral. Agora o que a gente vai entender é o seguinte, vamos falar de polinização. Então nós vamos falar da estrutura masculina e da estrutura feminina. Então nós vamos pegar agora a estrutura masculina, eu vou voltar um slide para você lembrar dela. A estrutura masculina, que é essa estrutura aqui, e aqui é formado o grão de pólen, tá certo? O grão de pólen, ele tem que ser levado até a estrutura feminina. Levar o grão de pólen até a estrutura feminina é o que a gente chama de polinização. Essa polinização, ela pode ser feita de maneira direta ou indireta, tá bem? Aí aqui nós vamos ver, olha. A polinização direta, a gente estuda menos, tá? A gente estuda mais a polinização indireta. Mas dentro da polinização direta, a gente tem uma situação que é chamada de dicogamia, que ela pode ser do tipo protandria e protogenia. Proto significa pré. Então, protandria, andria de andro, vem do masculino. Então, protandria seria o amadurecimento antecipado da estrutura masculina. E a protogenia é o amadurecimento dos órgãos femininos. Por que isso acontece? A polinização direta é aquela que aconteceria na mesma flor. Vamos voltar aqui, olha. Aqui daria para acontecer polinização direta. Se o grão de pólen daqui vier para a estrutura feminina aqui, ela está se autofecundando. Mas algumas plantas, elas criam barreiras para que ela não se autopolinize, exatamente para permitir o cruzamento entre plantas, tá? Da mesma espécie, é claro, mas com organismos que não seja aquele mesmo dela. Para quê? Isso é fantástico na biologia, pelo amor de Deus, pelo amor de J. Cristo, querido, nunca se esqueça disso, que é a geração de variabilidade genética. Quanto mais variabilidade, mais organismos diferentes, né, variáveis a gente tem, e aí menores as chances
desse organismo ser extinto, maior a chance de perpetuação. Então, quando a planta ela faz, na polinização direta, esse processo de protandria, misericórdia, isso vai virar meme, protandria, que é o amadurecimento dos órgãos masculinos primeiro, ou a protogenia, que é o amadurecimento do feminino primeiro, se amadurece o androceu antes do gineceu, a planta não consegue se autofecundar, porque o amadurecimento das estruturas de reprodução, elas estão em fases diferentes. Ou a feminina. Então, essa é uma barreira que pode ser gerada. Uma outra barreira que faz com que a planta obrigatoriamente tente se cruzar é a chamada dioicia, ou seja, plantas que são dioicas, tá? Que são plantas com sexos separados, exatamente para que não haja a polinização direta. Quer dizer, são mecanismos que tentam impedir essa polinização direta dela com ela mesma. Outra maneira é a ergogamia, que é uma barreira física separando o gineceu do androceu. Algumas plantas têm um gineceu bem fechadinho, o que impede que o grão de pólen dela mesmo tente entrar nela. Tá? A heterostilia, que são flores que têm tamanhos diferentes de filete. Então, o estame, o filete, a parte masculina, ela é filetes curtos e o gineceu é longo, ou seja, o filete ele é menorzinho, o gineceu ele é mais longo, de tal forma que, se o filete ele é pequenininho, a estrutura masculina não consegue alcançar a estrutura feminina. Então, isso é uma barreira para impedir essa chamada polinização direta. E a última é uma parte genética, que seria a autoesterilidade, em que a flor ela é estéril ao próprio material genético. Ou seja, o próprio grão de pólen, a planta não permite que ele fecunde ela mesma. Então, existe uma barreira genética que, mesmo que o grão de pólen vá até o gineceu, ele não consegue fecundar. Tá bem? Essas são polinizações diretas. Agora, na parte que é mais cobrada de você, é a polinização indireta, que é a polinização cruzada, onde existem agentes que intermediam isso, fazem esse intermédio. Então, o mais clássico de todos é a entomofilia, que é feita por insetos, onde a gente tem aí abelhas, tá? Então tem que lembrar esse nomezinho. Quem é o agente polinizador e o nome da polinização. Então, entomofilia é feita por insetos. Quem trabalha com insetos na universidade é o entomologista. Tá bem? Olha a minha abelha cheia de grãos de pólen. Essa imagem ela é linda, hein, pessoal? Veja, que espetacular. Vamos para a próxima. Ornitofilia, que vem lá de ornitologia, quem estuda pássaros. Portanto, a polinização feita por pássaros. Aí a gente tem um beija-flor. Tá bem? No próximo, quiropterofilia, feita pelos chamados quirópteros. Quem são os quirópteros? Os morcegos. E normalmente são cactáceas. São plantas que são polinizadas à noite. São plantas geralmente brancas, para facilitar a visão já dificultada que o morcego tem. Tem gente que fala morcego é cego. Não, ele não é cego. Ele tem uma visão muito deficitária. Tá? É errado falar que ele é cego. A anemofilia, que a gente já viu isso, surge a anemofilia, né, como fator importante aí, lá nas gimnospermas, e a gente vê agora nas angiospermas, a anemofilia que é levar o pólen pelo vento, e a hidrofilia, que é dificílimo de acontecer, mas pode acontecer que é pela água. Essa imagem que a gente tem aí numa tulipa. Ok? Bom, essas são as polinizações. Então, o androceu, a estrutura masculina, ela vai ser importante por conta da formação do grão de pólen. Aí o grão de pólen tem lá uma estrutura que é chamada de epicina e entina, que são as camadas que tem em volta dele. E lá no interior do grão de pólen, nós temos o núcleo espermático e o núcleo vegetativo, tá? Que é chamado de núcleo vegetativo e núcleo reprodutivo. E a gente vai ver ele agora aqui no gineceu. Isso é importante. Então, o gineceu é a estrutura feminina, que é formado por folhas modificadas, que a gente já viu ali na anatomia, e ela é dividida em 3 partes, que é o estigma, o estilete e o ovário. Só para a gente recordar, a gente tem aqui, olha, o estigma, o estilete e o ovário, que está aqui na parte inferior, tá bem? Vamos continuar? Você pegar essa imagenzinha retirada da apostila do colégio Objetivo, o que a gente observa é o seguinte. Ó, quero parar a reprodução aqui. O grão de pólen, quando ele é trazido
Então eu vou voltar ainda, olha, para que a gente grave bem essa imagem. Pensa nesse organismo. Olha que linda imagem, tá? Toda vez que eu olho, eu me encanto. Veja esse animalzinho, Apis, tá? Abelha, carregando esse grânulo de pólen. Então, aqui dentro existem duas célulazinhas, que é um núcleo vegetativo e um núcleo de reprodução germinativo, que vai formar os núcleos espermáticos. Então, são duas células. Quando essas célulazinhas são trazidas para cá, ou seja, o grão de pólen, ele é trazido aqui, ele gruda aqui no estigma, na parte superior da planta, do gineceu. O que vai acontecer? Não tem um vídeo para mostrar para você. A gente tem que imaginar que essa sequência, olha, é como se fosse 1, 2, 3 e etapa 4. O grão de pólen, ele vai se fundir aqui com o estigma e vai começar a formar o chamado tubo polínico. O tubo polínico, ele surge para levar as células de reprodução masculina até dentro do ovário. O ovário é a parte de baixo. Então o grão de pólen ele se adere aqui e é como se ele germinasse aqui no estigma. Como se fosse uma sementinha. Mas não é uma semente, não pense isso, pelo amor de Deus. É só para analogia. O grão de pólen, portanto, ao aderir aqui, vai começar a formar o tubo polínico. Então o tubo polínico é como se fosse um tubo mesmo que vai descendo e vai chegar aqui dentro do ovário. Então, ó, o tubo polínico começou a se desenvolver. Lá dentro do pólen sai duas células. E aí o que acontece com essa célula? Veja, o tubo vai se alongando. A primeira célula que está aqui embaixo, ela é como se fosse um fio condutor. É uma célula que como se fosse escavando. Ela vai levando o tubo para frente. Tá? Ela é guiada por estímulos químicos que são liberados pelo ovário. Tá? Pela abertura aqui de baixo, que é chamada micrópila, que eu já vou chegar nesse ponto para você. Essa primeira célula é chamada de núcleo vegetativo. Essa primeira aqui, olha. Essa segunda célulazinha aqui, ela se divide em duas. Ela sofre uma mitose. E vira o primeiro núcleo espermático e o segundo núcleo espermático. E continua perfurando. E vai descendo, 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 descendo. Até chegar aqui no ovário. Portanto, a gente tem o grão de pólen que foi trazido aqui por uma abelha, começa a perfurar, tubo polínico, o núcleo vegetativo vem perfurando, a célula reprodutora que está vindo aqui se divide por mitose e vai formar o primeiro núcleo espermático, o segundo núcleo espermático. E essas células vêm descendo até chegar aqui no ovário. O ovário, vamos fazer aqui, ó, ampliar o ovário. Como que é o ovário? O ovário ele tem uma parte que se fixa no vegetal. Perdão. O ovário é essa estrutura externa, e aí o ovário que está aqui por fora, ele tem, na verdade, o óvulo, que é essa estrutura, tá? Só para corrigir, para a gente não confundir. E aí, ali no óvulo, existe uma estrutura que é chamada de micrópila. O que é essa micrópila? Essa micrópila é como se fosse a porta para que o tubo polínico entre no óvulo. Então, nós temos aqui a micrópila, ela tem essas camadas que recobrem o óvulo, e essa abertura chamada micrópila. Note que o tubo polínico vai descendo e entra por aqui. Essa abertura onde ele entra seria equivalente aqui, olha, a micrópila. Portanto, sempre, 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 sempre você, aluno que está assistindo essa videoaula, vai lembrar, o tubo polínico vai entrar pela micrópila. Exato. Lá dentro do óvulo, o que nós temos? Nós temos uma região onde tem 8 células. Conte comigo, ó. 1, 2, 3, em cima 4, 5, 6, e aqui no meio 7, 8. 8 células aqui dentro, tá bem? 3 células aqui, pertinho da micrópila, note bem isso aqui, porque isso vai ser importante, e 3 células do lado oposto da micrópila. Essas duas células do meio são chamadas de núcleos polares.
A gente já vai falar delas. As 3 células que estão do lado oposto da micrópila são chamadas de antípoda, que não vai servir para nada. E essas 3 que estão aqui embaixo, aí sim, isso que é importante. As 3 células que estão aqui junto da micrópila, elas são importantes porque a primeira célula que a gente vê aqui maior, a primeira não, a célula do meio, que seria a segunda célula, contando de um lado ou do outro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a célula central é a oosfera. É ela que vai formar o embrião. E essas 2 células laterais são as chamadas sinergides. Portanto, o tubo polínico vai trazer as células masculinas de reprodução até aqui para encontrar a oosfera. Tá bem? Isso a gente chama de dupla fecundação. Por que dupla fecundação, professor? Olha só. Vou te mostrar. Nós temos aqui de novo aquela imagem. Tá certo? Olha que legal. O primeiro núcleo espermático, ele vai fecundar a oosfera. O primeiro núcleo espermático, ele vai se juntar com a oosfera. A junção do primeiro núcleo espermático com a oosfera vai formar o zigoto 2N, que vai dar origem a uma planta nova. O zigoto 2N. É o filhotinho ali da planta, é o bebezinho. O segundo núcleo espermático, ele vai se juntar com as 2 células que estão sobrando lá no meio, que são chamados núcleos polares. Portanto, essa célula é N, cada um dos núcleos polares também é N, e juntando as 3, vai haver uma fusão delas, vai formar um zigoto 3N. E esse zigoto 3N nada mais é do que o endosperma secundário, que é o albúmen, ou seja, a reserva energética. A junção disso aqui tudo vai gerar a semente, onde você tem o embrião e a reserva energética para o embrião poder crescer. Agora, por que isso é chamado de dupla fecundação? Porque a gente tem a fecundação do núcleo espermático com a oosfera, uma fecundação, e do segundo núcleo espermático com o núcleo polar, que é a segunda fecundação. Só existe dupla fecundação em angiosperma. Pelo amor de J. Cristo, repita comigo. Só existe dupla fecundação em angiosperma. Isso é pergunta típica de vestibular. Em que grupo de plantas ocorre dupla fecundação? Ou o que é a dupla fecundação? E aí você vai explicar que a dupla fecundação é isso. A oosfera com o primeiro núcleo espermático, os núcleos polares com o segundo núcleo espermático, formando o zigoto 2N e o zigoto 3N. Tá bem? O zigoto 2N vai formar o embrião, o zigoto 3N vai formar o albúmen, que é a reserva de energia. A junção de tudo isso vai gerar a semente. A semente. Olha só como tudo faz sentido. O meinho aqui do gineceu vai formar a semente. E essa parte de fora vai formar o fruto. Portanto, nas angiospermas nós temos um fruto, onde dentro do fruto tem uma semente, que está ali escondida. Por isso o termo angiosperma. Angio significa urna, esperma, semente, ou seja, é a semente dentro da urna, é a semente produzida, protegida pela urna. Qual que é a semente? A semente é aqui. Quem é a urna? A urna é o ovário, que vai se desenvolver, entumecer e vai formar um fruto. Tudo bem até aqui, pessoal? Nós vamos seguindo, tá? Vamos lá. Na semente, uma vez que a semente se formou, aí a gente tem a semente organizada em 2 estruturas. O tegumento, que é a parte da casca, e a amêndoa. A amêndoa, que é a parte interna, nós temos o embrião e o endosperma secundário. Ou seja, o embrião, que é o que vai dar origem à planta, e o endosperma secundário, que é a reserva nutricional. Bem? A semente de feijão, a ervilha, a soja, elas não possuem endosperma, porque a reserva está no próprio cotilédone. Tá bem? Que é aquela estrutura que se divide em 2 que a gente já falou. Ou seja, a própria folhinha que vai gerar ali o cotilédone, que vai dar origem às primeiras folhas, ele que tem a reserva energética nutricional. Por que tem reserva energética, professor, na semente? Ora, a semente está guardando ali um embrião. Quando você coloca ela no solo, ela ainda não tem folha para fazer fotossíntese, ela não tem a raiz para retirar os nutrientes do solo.
Da onde ela tem que arrancar os nutrientes e a energia dela? A partir da própria semente. Portanto, tem essa reserva energética. Olha aqui, na sementinha de feijão, nós temos o tegumento, que é a casca, que é a parte externa. Temos aqui a plantinha, que é o embrião, que vai surgir. E ele tem o que seria, vai formar a folhinha primária, o caunículo e a radícula, que é o que vai dar origem ao caule e à raiz. E o chamado cotilédone, que faz parte desse corpinho vegetal, que tem a reserva energética, que é da onde essa plantinha vai retirar a energia dela. Ou numa planta que tenha o albume, a reserva secundária, por exemplo, o milho, onde a gente tem a casca da semente, onde nós temos o embrião aqui, olha, que já tem as estruturas que vão dar origem à folha, de onde vai surgir o caule, de onde vai surgir a raiz, tudo aqui, e uma enorme reserva energética, que é o albume, que é o endosperma secundário. E aí a plantinha que vai surgir vai pegar e vai coletar a energia necessária para o primeiro surgimento dela ali despontando no solo. E depois que ela formou as folhas, professor, o albume todo já foi consumido, ela começa a fazer fotossíntese, tá bem? Então, a planta vai surgir a partir daí. A semente, ela surge e vai ter essa reserva exatamente para isso. Agora, como é a germinação da semente? Já que você está falando que a planta vai retirar o albume dali, como que ela faz isso, professor? Porque eu tenho um saco de feijão aqui em casa, ou eu tenho um pacote de milho, né, aqui, que é o milho de pipoca. Esquece, o milho de pipoca a gente não vai conseguir fazer ele germinar, tá? Ele já está pronto para que a gente possa estourar a pipoca do jeitinho que ele está ali. Certo? Não, ele já foi lavado, industrializado, secado. A gente tem que pensar, por exemplo, no milho verde. Então pegou o milho lá do pé, né, a espiga, a gente tira um grão de milho. Então como que vai germinar? E por que o feijão não germina dentro do saco ali? Exatamente o que a gente vai ver. Ó, quando a semente está madura, ela é metabolicamente inativa, ou seja, ela não vai germinar. Ela está como se estivesse no estado de hibernação. Essa hibernação é exatamente para aguardar momento importante para que ela consiga se desenvolver. Ali a gente tem lipídio, proteína, carboidrato, vitaminas e minerais. Ou seja, uma boa reserva energética. Tem água na raiz, na semente? Tem, mas é muito pouca água. Muito pouca, de 5 a 20%. Exatamente porque é a água que ativa o desenvolvimento da semente. Se você pegar uma semente e jogar no chão seco, ela não se desenvolve. Mas se você jogar água e manter o solo úmido, ela vai se desenvolver. Por isso não pode ter água. Por isso baixo teor de água. Por isso você tem que guardar grãos em lugar seco e arejado. Não pode ser lugar úmido, senão ele começa a se desenvolver. Tá entendendo por que grão tem que ficar em lugar seco? Por conta disso. E aí, quando vai germinar, o que vai acontecer? A semente, quando colocada no solo, vai ter água. A água é absorvida por osmose. Aí, a água que entrou por osmose, ela vai, por hidrólise, vai ativar as enzimas que tem na semente e vai começar a quebrar as reservas energéticas. Você vai começar a hidrolisar. Quando as reservas energéticas começam a ser hidrolizadas, vai formar açúcar, principalmente. E aí, o açúcar, a glicose, ela é uma molécula pequenininha que vai ser absorvida pela planta. E aí a planta vai ter energia para começar a desenvolver o crescimento, ou seja, como se fosse o start. Começa o desenvolvimento do vegetal, porque ela começou a absorver as reservas. Absorveu as reservas, ele gasta toda aquela reserva. E aí o que vai acontecer? A planta já formou uma folha. Se ela já formou a folha, ela tem fotossíntese agora. E, portanto, ela tem açúcar sendo produzido. E aí ela se desenvolve sozinha. Bom, aí agora a gente fala de fruto. Falamos da semente, da formação da semente. A semente, portanto, lá dentro do ovário, o óvulo vai virar uma semente. A parte externa, que é o equivalente ao ovário, então todo aquele tegumento,
ele vai se transformar depois de polinizada a planta, de formado o tubo polínico, de ocorrer a fecundação, de começar a formação da semente. Os estímulos metabólicos ali, originados na planta, vão fazer com que as pétalas caiam e surge, portanto, o fruto. O fruto é resultado, portanto, do ovário fecundado e desenvolvido. Então, o fruto ele vai se desenvolver a partir do ovário que foi fecundado. A função do fruto, então, nas angiospermas, é o que? Proteger aquelas sementes que estão ali. Então, é a semente na urna, como a gente já tinha falado. Os frutos estão protegidos, estão protegendo a semente. As sementes estão protegidas pelo fruto. E aí, evolutivamente, é um excelente estímulo para dispersão, porque o fruto daí ele vai atrair animais que vão comer esse fruto e vão dispersar essa semente. Muitas delas, propositadamente, acabam passando pelo trato digestório do animal para depois ser eliminado junto com as fezes em locais mais distantes. Tá? São características da evolução. O fruto, basicamente, ele é formado, queridos, por 3 paredes, por 3 camadas. Então, uma que é o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. Então, os próprios nomes, ó, epicarpo é a parte mais externa, o mesocarpo a parte média, mediana, e o endocarpo a parte interna. Essas 3 estruturas vão formar o fruto, que é o que a gente chama de pericarpo. Portanto, quando ouvimos, lermos esses termos, a gente sabe do que está se referindo. Bom, são tantos frutos que aí a gente tem que dividi-los, tá certo? Nós dividimos basicamente em 2 grupos, são chamados frutos carnosos e os frutos secos. Dentro dos frutos carnosos, nós temos o fruto do tipo baga e do tipo drupa. Vamos começar pelo baga. Nos frutos do tipo baga, e aí eu gosto muito que você lembre, por exemplo, daquele termo que a gente fala, o bagaço da laranja. Então, depois que você pega uma laranja, chupa, sobra só o quê? Só o bagaço. O que é o bagaço da laranja? A gente fala do bagaço da laranja ser aquela casca branca, aquela parte branca que sobra. Mas lembrar do bagaço da laranja pelo termo baga, porque a gente chupa a laranja, mas que ela tem bastante suco, ela tem bastante semente. E essa é uma característica dos frutos do tipo baga. Eles são frutos com mesocarpo carnoso, então aquele meio do fruto ele fica bastante rico em água. Então ele é bem suculento e tem muita semente. Então, quando você tem frutos que tem bastante acúmulo de suco, que é bastante carnoso, com bastante semente, a gente tem fruto do tipo baga. A exemplo disso, veja, o tomate, então bastante semente, bastante suco, laranja, tá? Outros exemplos, mexerica, tá? Que é a tangerina. Temos aqui mamão, pimentão, melancia, uva, limão, pepino, goiaba e berinjela. E alguns dos exemplos do tipo. Você fala assim, professor, não é possível, berinjela, pimentão não, é pepino, pimentão. Isso daí minha mãe usa na cozinha para fazer coisa salgada, isso não é fruto não. É fruto sim. Em biologia, o termo fruto, ele se refere às estruturas que se formam a partir do ovário e não necessariamente são adocicados. Né? Nós usamos o termo fruta para nos referirmos popularmente aos frutos que têm essa característica doce, né? Mas nem sempre será doce. Então a gente tem esses frutos mais diversos que a gente usa assim na culinária, mas não como um doce, não adocicado. Utiliza na culinária para pratos salgados. Esses são os do tipo baga. Aí vem os chamados frutos carnosos do tipo drupa. Ele tem uma característica um pouco diferente. No tipo drupa, o que a gente vai observar é que o meio do fruto ele não é cheio de semente. Então, lá no meio, quando a gente pega, por exemplo, uma laranja, você vê na parte central, mais próxima do centro, você tem aquele monte de sementinha. No caso da drupa, a gente não tem muita semente. O que a gente vai encontrar é um caroço, e aí a semente está ali dentro do caroço. E aí é fácil, toda vez que você tiver um fruto que tenha caroço, aquele caroço duro interno, por exemplo, na manga, a gente tem um fruto do tipo drupa. E ele não é tão suculento no sentido de ter tanta reserva de água. Ele é mais carnoso mesmo.
né? Não estou dizendo que ele é seco, mas ele tem uma carne, pensa na manga, pensa no pêssego, ele não é tão líquido quanto a laranja, nesse sentido, né? Então nós temos aí, olha, a azeitona, é um fruto do tipo drupa, tem caroço. Nós temos a cereja, nós temos pêssego, ó, abacate, ameixa e manga. São os exemplos aqui para a gente falar do fruto do tipo drupa. Então, esses são carnosos, a baga e a drupa. Aí tem o que a gente chama de frutos secos. Pensando na questão de consumir o fruto, os frutos secos, eles não são frutos que a gente consome como os frutos carnosos. Se a gente pensar no fruto seco, a gente não tem fruto seco, que você vai lá e chupa ele, até porque ele não tem o suco, como a gente está falando, ele é seco, tá? A gente pode usar fruto seco na alimentação? Sim, a gente usa um fruto seco na alimentação, por exemplo, a vagem, que é o que a gente vai ver aqui. A vagem, você compra, né? Tem uma leguminosa, você compra com legumes para fazer uma salada de vagem, para fazer ela cozida no vapor ali, ela é um fruto seco, tá? Mas é um dos pouquíssimos que a gente acaba consumindo. O resto, o feijão, por exemplo, a gente não consome a vagem do feijão, nós consumimos as sementes, que são os grãos ali, na alimentação, a vagem a gente descarta. O que a gente vai observar, né, nesse tipo de fruto, a gente tem dois tipos, os deiscentes, que são esses que abrem para a liberação de semente, que é o caso da vagem, é o caso da ervilha, é o caso do feijão, e a gente come, no caso do feijão, da vagem, do feijão, da ervilha, a gente acaba consumindo as sementes, mas no caso da vagem a gente consome o fruto seco de fato. Os chamados indeiscentes são aqueles que não abrem para liberar semente. E eles são secos mesmo, seco, 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 seco. E aí você certamente vai se lembrar disso daqui, ó. Isso aqui é tipuana. Tipuana tipo essa espécie, tá? A tipuana, ela é uma árvore muito comum, tá certo? E ela libera esse tipo de fruto, que é um fruto seco. Isso é o fruto. Você vai falar, não é possível, professor. É. A partir dessa flor, forma-se essa estrutura aqui, que é o fruto da tipuana. É um fruto seco, seco, seco. E ela possui estrutura que forma essa estrutura alada. Alada de asas, tá? Então, ela tem asas. E essas asas servem para que o vento leve elas para longe. E diferentemente dessas outras, essa semente que está aqui dentro, a semente fica aqui, olha, ela não se abre. O fruto não se abre. Se você quiser abrir isso aqui, tá? Só se você tiver uma faquinha, uma serrinha e tal. Entendeu? Ela tem que escarificar aquilo ali. A gente tem que desgastar. Não é tão fácil, né? Você andar por uma praça, você encontra até sementes dessa daqui. Tá? Eu, quando criança, brincava bastante, jogava isso aqui para cima, eu brincava de giracóptero, jogava assim, e aquilo descia rodando, tá? Oh, infância, que delícia. Bom, então nós temos aqui os frutos secos. Então, os frutos, eles são muito diversos e podem se dividir em dois grupos, que são os frutos carnosos e os secos, e dentro dos carnosos, drupa ou baga, e nos frutos secos nós temos os que se abrem para a liberação de semente, que são os deiscentes, e os indeiscentes que não se abrem. Só que aí existe um grande grupo também de pseudofrutos, ou seja, são aqueles que a gente chama de fruto, mas que na verdade não são frutos, porque fruto é tudo aquilo que se forma a partir do ovário entumecido. Os chamados pseudofrutos, eles não são considerados biologicamente frutos porque eles se formam de outra estrutura que não seja o ovário, mas que seja da flor ali, da estrutura floral. Então vejamos aqui, olha. Há uma estrutura, uma solidificação aí, que são os pseudofrutos do tipo simples, tá? Essa especificação, ela fala que o pseudofruto simples é aquele que a parte comestível não se desenvolve do ovário, mas de outra parte da flor. E a gente vai ver que existem várias partes da flor que podem se formar. E eu vou te dar como exemplo, aqui nós temos, olha, o caju, essa frutinha que eu não vou falar para você qual é agora, e a pera e a maçã. Essa frutinha se parece muito, né, com a pera e com a maçã. Lembra assim, quanto de formato? É uma mistura de pera com maçã. Talvez você nunca tenha comido isso, mas isso aqui se chama marmelo.
do famoso doce de marmelada, que comumente virou aí no popular, isso é marmelada. Qual o significado de falar que algo é marmelada, ou seja, que é mentira, aquilo não valeu, no doce de marmelo eu não sei. Mas isso aqui, eu também nunca comi marmelo, mas já comi doce de marmelo, que é a marmelada. Tá certo? Professor, por que que isso daí, por que que esses frutos não são frutos verdadeiros e sim classificados como pseudofrutos? Muito simples. Ó, no caso da maçã, da pera, do marmelo, a parte que vai formar o fruto em si, né, a parte carnosa, não foi o ovário. A parte comestível, ela se forma a partir do receptáculo floral, que é a parte que está logo abaixo do ovário. Ai, professor, mas como que a gente percebe isso? Pois é difícil de observando assim a gente perceber, né? Não dá para a gente ver visualmente, né, ter essa percepção visual, mas aí a gente tem que saber, tá? Então, por exemplo, maçã, pera, o marmelo são pseudofrutos formados do receptáculo. Então, a gente está colocando isso, você tem que lembrar. No caso do caju, o caju, onde está a semente do caju? A semente do caju está do lado de fora ali, olha. Se você observar, a semente do caju, ela fica aqui. Tem essa membrana, e a gente tem a semente do caju. Ah, professor, eu gosto de comer semente de caju. Pois é, você come a semente torrada já, e salgadinha. Então, tem que torrar, aí perde essa membrana, porque essa membrana ela tem uma toxina, tá? Que é perigoso, a gente come pode se intoxicar com essa membrana, que é o caju verde. E a semente está aqui dentro. Mas, professor, nas angiospermas a semente ela não está dentro do fruto? Pois é, mas existem algumas exceções, tá? A parte comestível, que é o que a gente chamaria de fruto, mas não é um fruto, é essa parte aqui, olha. De onde formou essa parte? A partir do pedúnculo floral, o cabinho que forma a flor. Aquele pedúnculo, ele se entumece e forma o fruto embaixo da onde normalmente o fruto é, porque o fruto deveria ficar envolvendo a semente. Mas a semente ficou aqui dentro, o ovário não se desenvolveu e formou essa membrana que recobre a semente. E aqui embaixo formou-se o fruto a partir do pedúnculo. Então a gente come o pedúnculo no caso do caju. Então quem come a fruta do caju, faz um suco de caju, está comendo essa parte aqui. E essa parte aqui, que é o ovário, a gente não come. A gente só vai comer a semente que está dentro depois que ela for tostadinha, for queimadinha ali, torrada. Tá? E é uma delícia, né? Fale a verdade. E custa caro também. Tá bem? Lá no Nordeste costuma custar mais barato. Também aqui no Sudeste não. Pseudofrutos simples tem os chamados pseudofrutos múltiplos, e aí eles se formam a partir do receptáculo floral, tá? E aí o que a gente observa é que tem vários frutinhos juntos, porque tem vários ovários ali. É o caso do morango, tá? Então se a gente observar, cada pontinho do morango seria um ovário, que é o que a gente chama de frutículos, tá? Então a gente fala que é um pseudofruto múltiplo, como se tivesse vários frutinhos juntos aqui, que se fundem e formam o frutinho que é um morango. Tem pseudofruto múltiplo e o chamado pseudofruto composto, que é uma infrutescência. A infrutescência ela se forma a partir do que a gente chama de inflorescência. O que é uma inflorescência? São várias flores que estão juntas e aí ocorre uma fusão dessas flores e quando elas são fecundadas, como elas estão todas fundidas, elas formam muitos frutos. Eles se compõem. Então, o pseudofruto composto, cada gominho do abacaxi que a gente observa aqui seria o equivalente a um fruto que se fundiu. Então, ele ficou um fruto composto, no caso, pseudofruto composto. Então, o abacaxi é como se fosse a junção de muitos frutos ali. Isso acontece também com o figo, tá bem? Então, esse é o chamado pseudofruto composto. E o último caso dos frutos, que é aquele que sempre fica na mente de todo aluno, de todo mundo, porque a gente fala assim, olha, fruto é aquilo que se forma a partir de uma flor, e o fruto daí ele vai ter uma semente nas angiospermas. Aí surge um fruto que ele não tem nem flor e ele não tem nem semente. O que é a banana? A banana é um fruto, sim,
Só que ele é um fruto partenogênico. Partenogênese na biologia é aquela situação em que a fêmea consegue desenvolver os seus filhotes sem a necessidade do macho. No caso, as bananeiras, as flores femininas da bananeira conseguem desenvolver o fruto banana sem a necessidade de fecundação. Se não tem fecundação, não tem semente. Por isso, banana não tem semente. E aí você vai perguntar, professor, mas onde fica a flor da banana? A flor da banana, pessoal, ela está dentro do coração da banana. Oh, que romântico, dentro do coração da banana. Não tem nada de muito romântico aí, querida, porque na verdade o coração da banana é o nome que a gente dá àquela estrutura arroxeada, vermelho arroxeado que fica pendurado do lado de fora. Então você possivelmente já deve ter visto uma bananeira e viu que havia um cacho, assim, um galho com uma estrutura que parece um coração pendurado, fechado escuro, assim, vermelho escuro, tende para o roxo arroxeado. Ali dentro, se nós formos arrancando aquelas camadas, nós vamos encontrar pequenos frutos, pequenas flores, perdoe-me pelo erro aqui, pequenas flores, que são flores compridinhas que se assemelham muito a uma banana. E essas flores compridinhas, que são branquinhas, tá? Elas vão sofrer partenogênese e vai desenvolver o fruto que é a banana. E aí você nota que quando a banana nasce, aquele coração ele já não existe mais, porque a banana vai nascendo em cachos a partir dele. E aquele coração desaparece. Tá bem? É isso, queridos. Falamos, portanto, hoje de toda essa parte da reprodução das flores aí nas angiospermas. Então, vimos a anatomia floral, falamos das estruturas masculinas e femininas, então falamos do androceu, falamos do gineceu, falamos como que o grão de pólen sai lá do androceu e pode chegar até o gineceu, do tubo polínico, como que os núcleos espermáticos entram lá no óvulo, dentro do ovário, como que ocorre a formação da semente e a formação do fruto, portanto a dupla fecundação tão importante aí nas angiospermas. E para finalizar, depois de falarmos da semente, findamos aqui com os frutos, tá certo? Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, você pode me deixar recado, você pode me mandar sua pergunta e a gente vai se entendendo aqui através das nossas bioaulas, tá certo? Um grande abraço para todo mundo.